Angélica, me fala uma coisa. Vamos começar já falando, já que você falou que você tem 2 filhos, um atrás do outro. O que a maternidade mais influenciou na tua vida pessoal e na tua vida profissional? Quais foram, assim, os maiores impactos que você sentiu com a maternidade? Então, na verdade, o que mais influenciou a maternidade foi no julgamento. Eu nunca fui a pessoa que julga os outros, porque eu sei que o lugar mais difícil de estar é o lugar do outro. Mas eu sempre tinha aquilo, tá deixando a criança ver um desenho, tá comendo e vendo um desenho. Sabe aquela história de cuspir pra cima e cair na testa? Uhum. Sabe? Então. E uma questão que, assim, às vezes a gente olha, quem não tem filho, olha de fora algumas situações e pensa, poxa, uma coisa tão simples. Só que na vida de uma mãe, a mãe não tem só aquilo pra fazer, a mãe não tem só o filho pra cuidar. A mãe tem a casa, a mãe tem o trabalho, a mãe talvez já fez 30 vezes aquilo com aquela criança, ela continua não fazendo o que tem que fazer. Então, assim, é isso que principalmente mudou de, assim, e assim, eu falo porque eu gerencio uma equipe de 30 pessoas que só uma é mãe. Então, de modo geral, quando alguém vem falar alguma coisa no sentido de mas a mãe não fez isso, mas a mãe é assim, a mãe é assada. Eu falei, gente, vocês não sabem que é ter uma criança dentro de casa. É que é muito fácil você julgar, né? Mas quando você tá na pele e resolver o problema dos outros é a melhor mais coisa fácil. Que tem, né? Agora é difícil resolver o nosso. Exatamente. E na tua vida profissional? Então, isso rebateu direto na minha vida pessoal. Quem me acompanha no Instagram há muito tempo, porque assim, quando eu cheguei no Instagram, quando tudo era mato, eu acredito que eu deva ter sido a primeira clínica de fisioterapia a ter Instagram. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Mas não tinha nem stories na época, não tinha nada, era feed, assim. Então, quando eu cheguei, tudo era mato. E quem lembra de mim há uns 3 anos atrás, eu era muito mais combativa, digamos assim. Então, eu era pergunta idiota, tolerância zero. E lógico, isso não mudou apenas com maternidade, eu faço muita terapia de lá pra cá, mas era uma coisa que, assim, eu era muito combativa, eu tinha menos paciência. E hoje não, hoje eu vejo que eu tenho muito mais paciência e eu tenho um acolhimento muito maior, porque eu já estive assim, se bem que eu sempre fui muito leve com as mães. Antigamente, quando a minha conta não era tão grande, eu conseguia entrar no perfil e ter uma ideia se a pessoa era mãe ou era terapeuta. Coisa que hoje eu entro se é uma pergunta muito sem noção. No meu ponto de vista, eu entro e vejo. Porque sempre que era uma mãe, a mãe não tem obrigação de saber nada. Sim. Então, eu sempre pegava muito mais leve com mães de modo geral. Tanto que os poucos hates que eu tenho, né, eu noto muito que a mãe que gostariam de estar aqui não estão. E aí, essa frustração de não poder proporcionar algumas coisas pros filhos, às vezes, é projetado numa terceira pessoa. E assim, não é um lugar difícil de eu estar. Entende? Pra mim. Eu não tenho problema de estar neste lugar se isso vai aliviar a dor de outra mãe. Uhum. Tá tudo bem. E desde que a pessoa não está ok, não vai atrás de mim. Mas, de modo geral, não é um lugar ruim de se estar, né? Neste caso. Mas, então, sempre tive muito já esse cuidado com mães. Mas hoje eu vejo que eu tenho muito mais. Então, se eu tiver que responder 10 vezes a mesma pergunta pra uma mãe, entendeu? Pra uma pessoa, eu respondo. Antes, assim, eu tinha muita aflição, porque hoje, por exemplo, a gente tem o Google aí e tudo. Eu sou um tipo de pessoa que eu nunca vou perguntar pra alguém algo que eu não pesquisei antes. Então, quando eu vou fazer uma pergunta pra qualquer pessoa, eu pelo menos sei o básico daquilo. A pessoa não vai me enrolar. E também, muitas vezes, eu tô confirmando uma resposta. Então, gente que trabalha comigo ou para mim, até brinca que fica um pouco nervosa, porque sabe que quando eu vou fazer uma pergunta, eu já tenho... Você já tem mais ou menos uma ideia do que você tá querendo ouvir, né? Exato. Então, eu sou de uma época que eu vim do interior, eu vim de uma vida muito simples, eu era de uma família muito pobre, né? Então, a gente não tinha nada. Eu sei que aquela época, eu tenho 33 anos. Então, assim, eu sei que naquela época já tinha tecnologia, mas era muito, muito, muito distante. Pra vocês terem ideia, quando eu nasci, a casa que eu nasci, não tinha energia elétrica. Sabe, não tinha energia elétrica, demorou pra ter energia elétrica, então era pra dar banho, era esquentada, a gente aquecia. Banho de cuia, o pessoal fala. E a gente tinha, assim, a gente não tinha nem gás, a gente tinha um fogão a lenha, inverno, verão, então meu avô ia pra roça, que chama, e ele cortava a lenha
pra gente poder aquecer, então não tinha acesso, então, mas eu aprendi a ler muito cedo, então toda a pesquisa que eu tinha que fazer era por livro e era muito mais difícil, então eu tinha muito uma questão de como hoje as pessoas têm tudo na palma da mão e tem preguiça. E não pesquisam, sabe? Mas aí também hoje eu tenho outro lado de que assim, a vida da mãe de modo geral é muito corrida, não é fácil. A maternidade deixa a gente muito mais compassiva, Exato. né? Deixa a gente mais paciente, começa a fazer a gente pensar e olhar o outro de uma forma diferente, né? Exatamente. Porque eu acho que eu falo assim que os filhos, eles vêm pra quebrar a gente, Sim. né? Pra realmente quebrar a gente. Então, todo aquele, às vezes, um orgulho que a gente tem, uma vaidade que a gente tem, depois que a gente tem filhos, e ainda mais quando a gente tem uma maternidade que é um pouco mais desafiadora, que é o meu caso, que é o seu caso também, né? Que foi, Sim. né? A gente, eu acho que se dobra muito mais as coisas, né? Sim. É aquela coisa assim, ó, eu não tenho tempo pra isso, Exatamente. né? Escolha suas batalhas. Escolha as batalhas que você quer brigar, né? E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, curte aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. E se você puder, compartilha, se inscreve no canal, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas.